E se o problema não for falta de disciplina, de foco, de vontade, e sim que você está correndo atrás da coisa errada? Hoje eu quero conversar sobre isso. Sobre os sonhos e objetivos que a gente persegue sem nunca parar para perguntar: isso é realmente meu? Sabe a sensação de estar se esforçando muito por algo e mesmo assim sentir que nada está se encaixando? Você faz o que precisa ser feito, segue os passos, coloca energia, mas no fundo tem uma resistência constante. Como se você estivesse tentando convencer a si mesma de que quer aquilo tanto quanto age como se quisesse. A reação mais comum quando isso acontece é se culpar, achar que é preguiça, falta de disciplina, falta de foco, que outras pessoas conseguem e você não, porque tem algum defeito no seu jeito de funcionar. Mas e se não for isso? E se o problema não for você, e sim o objetivo em si? E se você estiver perseguindo a coisa errada? Essa pergunta parece simples, mas tem muito mais dentro dela do que parece. Existe uma diferença entre o que é o seu gosto e o que é o seu estilo de vida. Gosto é o que você admira, o que você acha bonito, interessante, inspirador quando vê no outro. Estilo de vida é o que realmente funciona para você quando você traz aquilo para dentro da sua rotina, da sua realidade, de quem você é no dia a dia. E as duas coisas parecem a mesma coisa, mas não são. Você pode amar algo de longe e descobrir que aquilo não é para você quando tenta colocar em prática. Pense em quantas vezes você se inspirou na vida de alguém, no jeito que ela trabalha, no estilo, nas escolhas, e então foi tentar replicar aquilo para a sua própria vida e não funcionou. Não é porque você fez errado, mas porque aquilo era o estilo de vida dela e não o seu. A gente faz isso com objetivos também. Vê alguém construindo algo, chegando em algum lugar, levando uma vida de um determinado jeito e pensa: eu quero isso. Mas às vezes o que a gente quer é o resultado que enxergamos de fora. Não o processo que existe por baixo, não o custo diário que aquela escolha exige. Isso se encaixa naquele corpo maravilhoso daquela musa fitness, na casa perfeita daquela influencer, na maternidade calma e perfeita mostrada no Instagram. E aí acabamos indo atrás de um objetivo que é o nosso gosto, mas não é o nosso estilo de vida. Ou bem melhor, não é a nossa realidade. E a resistência que aparece no caminho não é sinal de fraqueza, é sinal de desalinhamento. Tem outra camada nisso tudo que é a quantidade de coisas que a gente persegue não porque quer, mas porque sabe que vai ser aprovada por querer. Isso começa cedo. Aprendemos desde pequenas que algumas escolhas geram aprovação, seja da família, dos professores, do ambiente em que crescemos. E isso vai moldando nossos desejos. Começamos a querer as coisas que fazem as pessoas ao redor sentirem orgulho, alívio, satisfação. E o problema começa quando a aprovação delas vira o combustível das nossas escolhas. Tem um sinal específico bastante revelador quando se trata de estar perseguindo o objetivo errado. Você ama a ideia de chegar lá, mas não suporta o caminho. É aquela coisa de querer o resultado e odiar o processo. Ficar obcecada com a linha de chegada enquanto cada passo na direção dela parece um sacrifício enorme, uma luta constante, algo que você precisa se forçar a fazer. E eu entendo que todo objetivo tem partes difíceis. Nada que vale a pena é fácil o tempo todo. Mas existe uma diferença entre difícil e errado, entre o cansaço de quem está trabalhando por algo que importa e o esgotamento de quem está se arrastando por algo que não ressoa. Quando o processo é alinhado com quem você é, ele pode ser duro e ainda assim fazer sentido. Você termina o dia cansada, mas com aquela sensação de que valeu. Quando não é, cada passo parece uma batalha que não tem recompensa real. Só a esperança de que quando chegar lá, vai finalmente valer a pena. Só que o quando chegar lá raramente entrega o que prometeu, porque aparentemente a satisfação não mora no resultado.
Ela mora no caminho. E se o caminho é vazio, o destino também vai ser. Tem ainda uma possibilidade que ninguém gosta muito de considerar, que o objetivo que você está perseguindo era certo. Só não era certo para agora. Era certo para uma versão de você que existiu em algum momento e que foi crescendo, mudando, se tornando outra coisa. A gente muda. Isso é óbvio quando a gente pensa, mas a gente esquece de aplicar os próprios objetivos. Fica agarrada a metas que definiu anos atrás, que faziam sentido com quem era. Então, continua carregando elas como se fosse parte da identidade, como se abandonar o objetivo fosse abandonar a si mesmo. Mas, a depender do caso, não é. Deixar ir um objetivo que não serve mais para quem você é hoje não é desistência, é atualização. É honestidade com o processo de crescimento que aconteceu em você enquanto você estava ocupada tentando chegar no lugar em que sua versão antiga queria. E tem algo libertador em reconhecer isso. Em olhar para um objetivo e dizer: isso foi importante, fez sentido no seu momento. E agora eu sou diferente. E o que eu quero também pode ser diferente. Isso não é fraqueza, é maturidade. Uma forma simples de testar se um objetivo é realmente seu é prestar atenção em como você se sente quando está trabalhando nele. Não nos dias ruins, porque todo objetivo tem dias ruins, mas no geral, na média dos dias. Você sente que está se movendo em direção a algo que faz sentido para você? Ou sente que está se arrastando por obrigação, por medo de desistir, por não querer decepcionar alguém, por não saber o que fazer se não for isso? A energia não mente, o corpo não mente. Quando você está no caminho certo, existe uma espécie de coerência interna. Mesmo no cansaço, mesmo na dificuldade, algo em você está alinhado. Quando não está, existe uma resistência que não é preguiça. É o seu sistema interno tentando te dizer que algo não está se encaixando. Vale ouvir isso, vale parar o suficiente para ouvir. Não estou dizendo para abandonar tudo o que você está construindo. Estou dizendo para fazer uma pausa honesta de vez em quando e perguntar: isso ainda é meu? Isso é o que eu quero? Ou é o que eu acho que deveria querer? Estou perseguindo isso porque ressoa em mim ou porque tenho medo de parar? Às vezes a resposta vai confirmar que você está no caminho certo, que sim, é difícil, mas é seu, que o processo tem sentido mesmo quando cansa. Às vezes a resposta vai revelar que você está carregando algo que não é mais seu, que ficou porque era mais fácil do que questionar, que continua porque você ainda não deu a si mesmo a permissão de querer outra coisa. E aí você tem uma escolha real diante de você. Não a de desistir ou continuar, mas a de ser honesta sobre o que você quer de verdade, sobre quem você é agora, sobre o que faz sentido para essa versão de você que existe hoje, não para a versão que existia quando o objetivo foi definido. Seus objetivos podem crescer com você. Eles devem crescer com você. E quando cresce, alguns realmente são seus, não emprestados, não herdados, não performados. Eles carregam um peso diferente. Um peso que não esgota, um peso que move, a sensação de que vale a pena buscar isso.